Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à primeira edição do programa Os 10 Andamentos, aqui na Sister FM. Este é um programa feito por músicos de Alcobaça. Eu sou o Trindade, vou estar aqui com a malta, os músicos de Alcobaça, que foram gentilmente aqui convidados pela Rádio Sister, que no fundo aqui os elementos da rádio são aqui os grandes mentores deste programa que nos convidaram. Eu vou estar aqui acompanhado pelo Mr. Galini, pelo Cherky, pelo André Frutuoso, pelo João Gonçalo, pelo Fernando Ribeiro, pelo João Tiago, o Israel Costa Pereira e o João Branco, que estão aqui os dois comigo hoje, e também pelo João Jerónimo. E vamos levar conteúdos que esperamos que sejam interessantes todos os domingos, entre as 10 e as 11 da noite, os 10 andamentos. 10 andamentos, 10 músicos, 10 amigos, às 10 da noite, aqui na Rádio Sister, em Alcobaça. Hoje, como já vos disse, tenho aqui o Israel e o João Branco. Não é à toa que se calhar começámos o programa com estes dois grandes músicos e grandes amigos meus aqui de Alcobaça. Na realidade eles lançaram este ano de 2026 dois álbuns. O João Stone Dead lançou o álbum Milk e o Israel lançou um álbum de homenagem aos The Beatles. As estéticas e as instrumentações são um bocadinho diferentes, o que também torna interessante certamente este programa. Hoje vamos falar um bocadinho destes dois álbuns. A ideia destes programas é um bocado ser assim, um programa altamente livre, democrático. Falamos aqui de assuntos relacionados com música, com concertos, com a agenda cultural aqui da região oeste. E outros assuntos que irão acontecer aqui. Poderá também acontecer a malta juntar-se aqui e tocar umas canções ao vivo. Portanto, isto é um programa que tem muita, digamos, uma grande zona de criatividade e que fica um bocado ao critério depois dos intervenientes. Portanto, hoje estamos aqui os três. Nas próximas semanas certamente estarão aqui os outros elementos que eu mencionei. Isto no total dá 120 combinações possíveis entre estes 10 elementos. Portanto, pelo menos 120 programas vamos ter, se tudo correr bem. Pronto, não me alongando mais, vamos começar aqui um bocado a conversa. Israel, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Como é que é? Então, isto pronto, aqui hoje o fio condutor, não há propriamente um fio condutor. Aqui a ideia é falarmos e tentar aqui curtir um bocado, falar sobre música. Mas pronto, como hoje temos aqui a direção do programa, está aqui sobre os vossos dois álbuns, eu se calhar começava então aqui pelo Israel. Israel, The Beatles. Então, porquê The Beatles e porquê um álbum de tributo, não é? E se calhar em que te desafiaste, tu és compositor também, que eu sei bem, mas aqui desafiaste um bocado mais dentro da área de arranjista. Para já, primeiro, porquê os Beatles? Força. Bem, em primeiro lugar, deixa-me cumprimentar. Vocês já vos cumprimentei, mas cumprimentar aí o auditório da Rádio Sister e que este programa seja uma mais-valia artisticamente para todos enfim, e é isso, bem-vindos. Porquê os Beatles? Boa questão, porque eu estava em casa na altura da pandemia e, como tu sabes, a minha formação, apesar de tocar guitarra elétrica, a minha formação de origem académica é mais no clássico, da guitarra clássica, e o repertório, apesar de ser fundamental, é aquela ideia de saber construir para desconstruir, é fundamental, mas acaba sempre o mesmo. Portanto, gira um bocado toda à volta daquele universo do clássico, do barroco, do romântico, por aí. E eu apetecia-me, talvez pela minha vertente também do pop, que foi por aí também que eu comecei, apetecia-me fazer aqui uma experiência e comecei por fazer um arranjo para quarteto do Let It Be. E mostrei a algumas pessoas e toda a gente curtiu. A ideia não era ser um cover, portanto, aí é que está a diferença, não era ser mais do mesmo, mas sim que eu pudesse pôr a minha própria música dentro da canção dos Beatles. E como tu sabes, os Beatles são incríveis. Tem canções incríveis, ponto final. Harmonicamente, melodicamente. Sim. O que quisermos entrar por aí. Portanto, eu acho que só poderia, pelo menos esta minha primeira experiência, que fosse pelos Beatles.
E pronto, e resultou, e fui andando e fui escrevendo durante 2 anos e pouco, alguns arranjos. O que reduzi depois para trio, que eu acho muito mais interessante. Ok. Até... Tu falas aí no assunto importante, que é a transversalidade da influência dos Beatles, que eu acho que acho que são das bandas que mais influenciam. Eu, como músico predominantemente do jazz, muitos músicos de jazz que eu contactei e outros heróis que eu ouvia, desde o John Scofield, o Brad Mehldau, por exemplo, estou-me a lembrar destes dois, ou mesmo cantoras como até a própria Sarah Vaughan ou Wes Montgomery, todos eles têm álbuns ou de homenagem aos Beatles, ou que têm versões também de temas dos Beatles. É o Wes Montgomery, é verdade. Tem o Day in the Life, não é? Sim. Tem alta versão, e do próprio Eleanor Rigby, também tem alta versão desse tema. E temos aqui o João, na vertente mais rock, e que certamente conhece, vocês os dois, confesso já que vocês os dois conhecem muito melhor Beatles que eu, certamente. Eu conheço Beatles, obviamente, mas acho que não conheço tão bem quanto vocês. E portanto, João, aí dentro do... Estás a falar da história dos Beatles ou da canção? Eu acho que a história, eu acho que todos nós conhecemos mais ou menos a história dos Beatles, e digamos o seu impacto, as suas obras de referência, tudo aquilo que eles marcaram na música, toda a transversalidade, como disse há bocado. Acho que músicos do rock, do clássico, do jazz, sim. Toda a malta da bossa nova, toda a malta até da eletrónica faz versões dos Beatles. Mas estava aqui a falar no João como uma pessoa mais daqui do rock, que pronto, Beatles, assim, na tua área de influência e na tua zona também de compositor, de cantautor, o que é que eles também significam para ti? Boa noite, malta. Boa noite a toda a gente que está a ouvir. Para os Beatles, para mim, especialmente numa fase mais inicial da minha, sei lá, vou chamar carreira de compositor, que não, até parece um bocado estranho estar a dizer isto, mas quando eu comecei a escrever canções, coincidiu com a fase em que eu tinha períodos longos de quase exclusivamente só ouvia Beatles. E depois fartava-me, sei lá, estava um mês a ouvir só Beatles e depois fartava-me, não queria saber mais daquilo. Não porque não achasse que aquilo era fantástico, mas... porque estava mesmo farto e não dava para ouvir mais aqueles discos, porque já os tinha visto tantas vezes. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que os Beatles são mesmo quase... Eles moldaram muito aquilo que é o pop rock, sim, genericamente falando. Então é muito difícil tu fazeres algo dentro deste género musical que não tenha uma influência muito direta. Neste álbum mais recente que nós gravámos, talvez não se note tanto a influência a nível estrutural de canções. Acho que eu diria que no nosso álbum anterior era mais perceptível, mas eu acho que certas maneiras de produzir as músicas, certas até bibliotecas de sons, provavelmente se vocês ouvirem o disco, de certeza que vão apanhar alguma coisa. Não porque fomos propositados, ou porque é como eu digo, é impossível. Eles foram a tanto lado que está tudo quase pintado por eles, e acho que a influência deles é muito transversal a muitas bandas que fazem pop rock. Então eu acho que vai-se encontrar de certeza influências. Sim, gostei. Falaste aí no banco de sons e pronto, dentro da minha percepção daquilo que eu ouço dos Beatles e que ouvi, eu acho que é muito isso que eles representam. Os álbuns dos Beatles, nós encontramos, também acho que é fruto da época, anos 60, 70, era tudo muito fértil. Os estúdios da Abbey Road, não eram a malta que eles queriam gravar, não havia cá sintetizadores para gravar cordas, não havia Abletons da vida, portanto, se eles quiserem, eles quando gravaram o Eleanor Rigby foi mesmo com violinos em acústico, não é? Tinham sopros, tinham também noutros temas todos os teclados, imagino, piano, Rhodes, clavinet, Wurlitzer, as guitarras todas, o baixo, a bateria. Eu acho que os Beatles representam um bocado esse expoente máximo
digamos, do trabalho de estúdio deve ter sido um sonho para aquela malta, engenheiros de estúdio, né, que trabalhavam com eles. Acho que deve ter sido, além de um grande desafio, né, e uma grande dor de cabeça às vezes. Eu acho tudo, porque nós ouvimos aquelas grandes bandas, sei lá, os Queen ou até os Led Zeppelin, pronto, só falando assim também de bandas inglesas. Pronto, os Led Zeppelin era aquele quarteto, guitarra, baixo, bateria, tinham uns teclados também. Os Queen também tinham o piano acústico, mas pronto, era aquela sonoridade. Eu acho que os Beatles tinham mais essa, um bocado como aquela malta do Motown nos Estados Unidos, não é? Aquela malta que também tinha aqueles elementos todos que importava também da Europa, da cena pop rock, mas depois que punham aqueles elementos dos sopros e os back vocals, etc. Eu acho que os Beatles também contribuíram aí para uma grande riqueza a nível daquilo que gravaram em estúdio. E ainda bem que falaste nessa parte do banco de sons, porque lá está, voltando aqui ao Israel, portanto, tu fazias os arranjos destes temas, não é? Para 3 guitarras clássicas, não é? Sim, não é? Para trio. Portanto, como é que tu pensava, como é que foi o teu pensamento? Ou seja, eu reparei no concerto que também usas muitos elementos, também um bocado às vezes mais atonais, ou assim, cenas. Atonais não é bem o que eu queria dizer, assim, de percussão, ou assim, coisas um bocadinho que além de. Exploras ao máximo as articulações, né, que as guitarras podem fazer, as técnicas e articulações, de modo a conseguir ter este universo sonoro. Os temas que tu escolheste para gravar foram também influenciados por isto, do género, se calhar não vou gravar este tema que é muito difícil. Deixa-me só dizer-te uma coisa que há bocado queria perguntar, força. Porque estavas a dizer que não era gente conhecedor, que somos todos, quer dizer, uns mais do que outros, porque depende muito da história, porque é uma história inicial não tão conhecida. E depois há o conhecimento das canções que é impossível, não sendo um grande conhecedor, não conheceres pelo menos 20. Claro, eu estou a falar assim por baixo. Sim, é verdade. Relativamente à tua questão, mais concretamente, eu sabia que não queria fazer uma coisa, sabia que não queria fazer um cover, ser taxativo, sabia que não queria fazer o que se chama uma transcrição. Portanto, uma transcrição como se faz... uma versão para guitarra, não é? Sim, para guitarra, sim. Por exemplo, Bach nunca escreveu para guitarra e há muitas suítes que são tocadas para guitarra, porque é exatamente uma transcrição do que está escrito e mudar para guitarra. E eu sabia que não queria fazer isso, portanto tive que ver a voz, onde é que vou pôr as vozes. Desculpa-te, Roberto, ouviste assim alguém a fazer isso, ou de género? Ouviste assim, sei lá... Não ouvi. Estou-me a lembrar do guitarrista do Sting, o Dominic Miller, que ele também toca guitarra clássica, digamos assim, e também acho que ele fez, não sei se gravou agora há pouco tempo até um álbum de guitarra a solo, em que também tem uma versão, por exemplo, ele teve uma versão do Blackbird, e eu achei engraçado uma entrevista que ele fez ao Rick Beato. Ele diz que do Blackbird a única cena que ele não queria pôr era aquela introdução que toda a gente conhece, né? Do tão, tinha aquela cena. Pois, ele não quis fazer isso porque achava que vai de encontrar a tua conversa, para fugir um bocado àquela cena do cover chapado. Eu queria seguir 3 vertentes, sabia que queria fazer isto, que era a estrutura da música ser a mesma, portanto quem conhecesse a canção iria conhecer a canção na mesma, a tonalidade também, e a melodia, não inventar na melodia, quer dizer, mas depois ponho secções, e como estavas a dizer na introdução, todos os arranjos que estão no meu disco, do Beatles for Trio, aliás, que não é só meu, deixa-me que diga também do Ricardo Martins e do Tiago Morin, 2 colegas, 2 grandes guitarristas também, só seja, também não me estou a querer considerar, mas somos um trio, não sou só eu, apesar dos arranjos serem meus, mas depois há a leitura da partitura e há que... Há sempre aquelas sugestões, não é? Que a malta diz. Materializar o que está na partitura é muito mais do que se pensa, claro. E não é só ler e está feito. Claro. E portanto, tudo o que é introduções é muito difícil reconhecer a música porque são introduções minhas, secções. Sim, eu reparei que tinhas muito essa receita, digamos assim, que tentavas pôr o teu cunho dentro de, ou seja, fazer se calhar um develop ou acrescentar qualquer coisa antes, depois o tema e depois
depois... Sim, eu não sei se acrescentar era aquilo que eu sentia. Olha, eu gostava Sim. que esta música era um bocado ter a ousadia de reescrever uma canção numa canção. Claro. Mas com os arranjos e com a técnica de ser guitarra clássica. Não é por ser guitarra clássica, não, podia ser guitarra elétrica, só não é, porque eu queria aquele timbre. E não existe, como disse no início, o repertório que existe para trio erudito neste conceito de guitarras clássicas é tudo muito do classicismo, do barroco, do romântico, é quase sempre um bocado a mesma coisa, mas que não fosse um cover, que não fosse uma transcrição. Portanto, daí todas as canções têm novas introduções, secções diferentes, os finais são todos diferentes, exceptuando uma ou duas. Depois, claro, também fiz o arranjo do Blackbird, mas é muito difícil fugir por aí. Mas também a introdução começa de forma diferente. Não, eu acho que eu gostei muito do concerto e dou-te já aqui os parabéns mais uma vez, aqui partilho aqui com o auditório, porque eu senti mesmo isso, que houve ali um grande trabalho de escrita. Eu, como músico de jazz, por exemplo, a minha abordagem quando faço covers é também fugir um bocado aos covers, mas eu às vezes vejo assim um bocado, acho que o importante é não retirar a identidade do tema. E ser pop também, quando ouves, não saís de lá, estou num recital de guitarra, não é nada disso que eu queria. É isso. Portanto, aliás, porque tem também nos concertos, e tivemos há pouco tempo em Bragança, correu muito bem, que esse é o primeiro concerto que fizemos, também foi perto, não é? Logo em Bragança. Exato. Mas foi ótimo, tocámos lá no teatro, na sala principal. A adesão foi boa, apesar de muita gente estranhar. Tem que se ler a sinopse, que se calhar as pessoas vão para lá pensar que vai alguém cantar e todo o disco é instrumental. Inclusivamente temos o Gonçalo Carvalho também a trabalhar connosco no vídeo. Sim, ajuda na parte audiovisual, assim, essa componente. Exatamente. E, portanto, o conceito é todo ele pop, muito mais pop do clássico. Só é clássico porque é um trio de guitarras clásicas e os arranjos têm uma escrita e uma literatura musical mais... Sim, e a própria música dos Beatles também, acho que claro, tem muitas dissonâncias, como as influências que eles têm são muitas, não é? E, por exemplo, a nível das harmonias, os acordes, eles usam aqueles acordes que a malta pensava que só se usavam no jazz, e aqueles modos que muita malta acha que só se usa no jazz e no soul ou no blues. Os Beatles têm lá isto tudo. Acho que mesmo acontece aqueles uma vez acordes... no século, nascer na mesma cidade, com a mesma idade, e com o mesmo gosto, nascer um John Lennon e um Paul McCartney e juntar-se os dois, embora sejam os dois muito diferentes, não é? Embora o George Harrison tenha escrito canções também conhecidas, não foram só os dois, mas aquilo é de gênio, aqueles dois juntos. Sim. Aquilo é incrível. Mas é uma particularidade. E eles, como estava a dizer o João, tiveram muita influência. Sabias que foram eles que escreveram as primeiras músicas para os Rolling Stones tocavam. Antes havia muito a Wanna Be Your Man, que os Rolling Stones tocavam. É escrita dos Beatles. Foram os Beatles que escreveram para os Rolling Stones. E mesmo todo o ecossistema inglês, né? Tu tinhas aquela malta toda. Já viste não, acho que também, não só dos Beatles, mas tu tinhas aquele ecossistema todo, daquela malta toda que vivia. Os Rolling Stones, os Beatles, os Pink Floyd, os Led Zeppelin. Sim, mas antigamente também. O Eric Clapton, os Beatles também havia música. Toda portanto, essa malta. Eles tocaram, quando foram para Hamburgo tocavam 15 horas seguidas, só tocavam músicas. Sim, mas fazer que essa malta toda junta lá também devia ser algo incrível. Fazem, como banda acompanhadora, acho que é assim que se pode dizer, de um cantor. Não é. Depois a seguir gravam o primeiro tema original, mas fazem isso em estúdio. Acompanham o cantor. Acontecia muito isso. Ok, olha, estamos aqui já a falar muito tempo. Se calhar ouvimos aqui uma musiquinha. Israel, o que é que achas que podemos ouvir do teu álbum? Qual é que queres aqui? Eu vou aproveitar a publicidade, vamos embora. Se calhar começaríamos por Get Back, então. O Get Back, fala-me só um bocadinho do arranjo que fizeste para o Get Back, só assim. Eu acho que já resumi um pouco daquilo que fiz. Portanto, a estrutura mantém-se igual, queria que o ritmo ficasse igual, muito óbvio pop, mas que fosse tocado por 3 guitarras clássicas, com o mesmo timbre, mas jogando ali com
com introduções e secções novas e não perdesse o ritmo e não fosse... Eu acho que se ouvirmos é mais fácil. Ok, então vamos a isto. Vou aqui então clicar aqui no Get Back. Aqui temos connosco aqui o Rui, aqui na nossa assistência técnica. Boa noite, Rui, obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, Rui. Pronto, nós somos aqui um bocado nabos nesta parte aqui. Eu vou aqui então, Get Back, não é, Israel? Pode ser? Get Back, vamos a isto. Get Back, aqui Israel Costa Pereira, Tiago Morran e Ricardo Martins, aqui este arranjo do Israel. Get Back, Beatles. Back. Get Back. Estamos aqui de volta à conversa. João, agora, falando um bocado de ti como compositor, como cantautor, eu tinha aqui uma pergunta que às vezes me lembro sempre. Eu sinto, como ouvinte, e eu próprio nunca escrevi assim canções, nem letras, nem cantei, não sou cantor, mas eu gosto sempre desta pergunta, que é, tu, por norma, escreves primeiro a letra e depois vem a melodia, ou vem uma melodia e pões a letra? Porque eu, por exemplo, eu sinto muitas vezes que os Beatles, e por exemplo também às vezes o Sérgio Godinho, por exemplo, acho que primeiro está a letra e depois é que vem a canção, porque muitas vezes nós como músicos temos que estar a adaptar os compassos, não é? Para quem nos está a ouvir e percebe um bocadinho do que eu estou a falar, às vezes acontece muito nestas músicas dos Beatles, tem que haver mais um compasso de 2/4 para conseguirmos concluir a palavra. Embora, por exemplo, eu sei que por exemplo, o Fausto ou o Zé Mário Branco, eles tinham o cuidado de, quando isso acontecia, de tentar arranjar um sinónimo. Se a sílaba tinha
tempos, digamos assim, a palavra, se a palavra tinha 3 sílabas, 3 tempos, eu, pelo menos, sei que o Zé Mário Branco, acho eu, ou o Fausto, ou pelo menos os dois, sei que eles tinham um bocado esse cuidado. O Sérgio Godinho acho que não, acho que era uma pessoa mais, não, esta palavra é a que eu quero e está a andar. E neste caso, eu sinto que os Beatles também fazem um bocado isso, que é, as canções muitas vezes adaptam-se à letra, a melodia adapta-se à letra e outras acaba por se calhar a letra coincidir. Estamos a falar de uma cena pop em que o pessoal gosta de ouvir aquela cena 4 mais 4 mais 4 ou 8 mais 8, aquela quadratura. No teu caso, como é que é o teu processo criativo em relação a letra, melodia, letra? Às vezes é uma outra. Como é que tem sido? Imagina, às vezes há pequenos pormenores que me fazem começar uma canção. Ou seja, imagina que eu aprendo um acorde novo que não sabia. Visto que eu não tenho formação, é uma coisa, às vezes é uma vantagem, pá, acredito. Pronto, eu pego naquele acorde e penso, pá, eu quero uma canção com este acorde. Mas do que estavas a dizer, normalmente é sempre música primeiro. Ou seja, o que é que normalmente acontece neste processo? É uma guitarra, um piano, qualquer coisa, e um gajo canta uma cena qualquer com palavras aleatórias que fiquem bem, chamadas placeholders, que depois ficam meses a fio até tu voltares a pegar e trocares pela letra final. O que é que pode acontecer? É tu neste processo, largas uma palavra ou uma frase que te faça algum sentido e tu, ok, se calhar é aqui que está a mensagem que eu quero. Okay. Porque eu ligo mais a música à emoção, não é? Eu acho que a emoção da música está muito mais na víscera da melodia, da harmonia, do que na própria letra. Obviamente que há letras que te levam a sítios bons, maus, mas eu acho que o primeiro contacto é mais intenso e mais forte, e esse primeiro contacto acho que está na música. Até porque, por exemplo, houve uma fase, não sei se vocês falam bem inglês ou não, mas houve uma fase em que vocês não sabiam falar, né? E se calhar ouviam músicas em inglês e sentiam aquilo sem sequer saber. Isso, por acaso, é ir de encontrar aquilo que eu queria perguntar, e assim, se calhar um bocadinho mais filosófico, mas que era um bocado isso, que achas que estás a falar da tua iliteracia musical, entre aspas, a nível de acorde, mas eu acho que existe um bocado este estudo a nível de uma cena um bocadinho mais abstrata, se calhar a nível da música, tem um bocado a ver mais com esta parte de sensorial, se é que podemos dizer assim, que há aqueles acordes tristes, acordes alegres, as escalas exóticas, ou seja, quando a gente tenta atribuir, e depois há um catálogo disso, não é? Sim, ou seja, sim, quem sim. estuda, eu e os Israel estudamos música, nós sabemos que em alguns livros e alguns compêndios aparece esta progressão de acordes é melancólica, esta progressão de acordes é super alegre, esta escala aumentada faz lembrar o amanhecer. Pronto. E o que eu te queria perguntar acho que é um bocado isso, ou seja, eu acho que nós às vezes, mesmo ao ouvir uma canção, mesmo não percebendo inglês, sentimos que a própria letra há de ser triste por alguma razão, sim. não é? Eu acho que essa questão acontece. E também acontece um bocado, se calhar, tu não sabendo teoria musical, entre aspas, não sabendo os acordes, sabes que aquela escala ou aquele acorde te vai pedir, se calhar, uma letra mais triste ou mais alegre. Sim, sem dúvida. Eu acho que isto acho que isto é das coisas mais incríveis que acaba por acontecer e que bate sempre certo, não é? Sejamos analfabetos ou sejamos doutorados, eu acho que isto vai acontecer sempre quando escrevemos música, mesmo tendo a descoberta dos acordes numa guitarra ou num piano. Portanto, acho que, não sei se partilhando esta opinião, Israel, estás a olhar com um ar muito sério. Não, estava a pensar e por isto levar-nos a temas aqui. Sim, isto aqui a bocado estamos aqui com 2 horas. Não, mas é bom falar disto. Estava aqui a lembrar que eu tinha um professor no meu conservatório, meu saudoso professor Lopes e Silva, que me dizia que a música não necessita ter palavras. Atenção, que eu não estou a dizer que as palavras não são importantes, mas a música em si, tu não precisas de palavras para nada, não é? Se bem que noutra forma de música, numa canção precisas de uma palavra, numa sonata se calhar as palavras não fazem falta nenhuma, num concerto para piano, sei lá, depende de muita forma, a canção. Ou até no cinema, não é? Ou até no cinema, a própria canção instrumental no cinema muda completamente o estilo de cena, não é? Então, não é? Agora, a música, não é? quem é que diria quem é que disse que a vida sem música era um erro? Para um filósofo qualquer. O Nietzsche, se calhar foi o Nietzsche, não sei. Eu ia dizer isso, mas não sei, mas é por aí. E é verdade. Mas o João tem razão, nisso eu estava a pensar. Fez-me lembrar logo a história da Amália no Japão.
não é? Ok. Epá, estás a cantar um fado, mas achas que os japoneses sabem o que é saudade? Não é? Amália, saudade. Epá, não. Quer dizer, vamos tentar aqui lembrar de uma. Sim, eu estou a perceber o que a eu quero Amália a dizer. cantar. Ou a Amália na Broadway também há esse registro dela. Mas, quer dizer, o facto de exprimir, a forma como elas exprimem, as palavras saem aquilo tão bem juntamente com a música, com a canção em si, que aquilo está lá tudo. Epá, claro Sim, que. é essa atitude a cantar, não é? É como... Eu acho que é isso, é a atitude a cantar O e João a tem alma. completamente razão. Pá. A pessoa pode não saber, há muitas Acho que é letras. é o som de instrumento, não é? É como eu, Não é a guitarrista. maneira como cantas, é o sentimento com que Sim, é o som. Eu acho não que é o som. O nosso som de instrumentista, eu como músico, Não, como mas a guitarrista. expressão do cantor, não é? Exato, é como numa outro é um guitarra. instrumento, Acho que não é? o virtuosismo é muito relativo. Eu como guitarrista, obviamente, gosto muito de guitarra jazz, dos guitarristas virtuosos e trabalhei muito isso, estudo muito isso e procuro também às vezes executar isso ao vivo. Mas eu sei, modéstia à parte, que pá, tem um bom som de instrumento, né? E vejo muita malta na guitarra, se calhar que toca imenso, e que, por exemplo, não tem um som também tão fixe como tem o João a tocar, não é? Ou outra malta, aqui os nossos colegas aqui de painel. Não, porque se calhar o teu som não interessa muito para a música que o João faz. Acho eu. Não, é isso que eu estou a dizer, é mesmo o som de o instrumento. som- Eu o quero som- mesmo realçar é o som de instrumento, Claro. porque o som de instrumento tem muita importância naquilo que se quer, no riff que o João escreve para a música dele. Sim, sim, eu percebo o não é? que estás a dizer. Não é? Eu Imagina, acho que isso é o que eu conta. eu tinha um amigo que dizia que tipo, tu, pelo menos a nível de guitarra, pá, e sem querer ser assim muito técnico, que para a malta que nos está a ouvir, Exato. Sim, não é que me interessa, não é? tu meio que topavas logo o guitarrista no bending, estás a ver? Se Claro. tu vês Pois, pelo pois, bending, pois. tu topas logo o estilo de guitarrista que ele é. Exato. E acho que é, isso, é um bocado isso que estás a dizer. É não isso, é o som, é aquela coisa, é tu seres conhecido. Pá, há aqui o Mário Delgado, meu querido professor, mentor, ele dizia, pá, ele estava-me sempre a contar imensas curiosidades, e ele contava-me que, acho que até já falámos disso algumas vezes, pá, que havia alguns concursos, tipo daqueles concursos assim de tipo o Dr. Y, que está assim nos bares e que o pessoal faz assim umas adivinhas, que é do género, eles passavam só tipo um segundo de um guitarrista e o pessoal tinha que adivinhar ou então um segundo do início de uma música. Isto é o álbum, não sei o que é do Pink Floyd. Isto é a versão não sei o que é do Santana. Isto, pronto, ou seja, só através de um segundo. Portanto, e havia malta... Isso não é muito difícil. Ouves o David Gilmour ou o Santana. Pois lá está, mas eu acho não que é por aí, acho que essa é a grande essência. Mas Pá, eu estou a perceber, estás a dizer. não é o som, pronto, e lá está, e acho que vai de encontro ao tal de falar, a Amália tem aquele vozeirão, aquela... Sim, eu não mas acho que ela eu seja... não falo só do vozeirão, nem da qualidade, da expressão. Sim. A expressão com que o som sai, a expressão É isso, do é o corpo som, dela, mas é- não é? Mas pronto, eu isso O chamo body som. language, o corpo Eu isso chamo do- som de instrumento. O som de instrumento. Para mim é o que eu chamo de som. É o teu som de guitarra, o teu som de instrumento. Sim, mas depois há pessoas que têm mais expressão do que outras a tocar, mais sentimentos, se quiseres. Pá, isso aí dava uma grande conversa. Eu, por acaso, eu tenho. Pá, não vou estar aqui a dizer nomes porque eu não sei o alcance deste programa. Mas, pá, a malta do jazz, eu tinha um músico com quem toquei que falava de um outro músico. Dois grandes nomes do jazz aqui português e que dizia que pá, aquele gajo é incrível, ele sabe muito do jazz, mas como ele, coitado, não tem um grande som de instrumento, parece que é tipo um gago a ler José Saramago ou a declamar Shakespeare, não é? Pá, tu quando vais declamar, não é, poesia, Pois, sim, sim. não é? Tu queres assim um grande ator, não é? Ou assim sei lá, como é que se chama aquele ator que teve agora aqui no... Está-me a faltar o nome. Teve agora ali no Armazém das Artes, pá, aquele ator incrível. Teve com uma cena em piano e voz. Quem é que... Pronto. Sei, Estás a ver o que é que eu estou a falar? Pá, está-me a sim, faltar pá, o nome. mas, Pá, é um ator sim. incrível português. Peço desculpa, não está a lembrar do nome dele, mas pronto, acho que quem sabe. Pronto, ou seja, isto no fundo vai de encontro àquilo que eu também estava a tentar dizer. Mas pronto, vamos passar agora aqui aos Stone Dead. João, este álbum do Stone Dead, eu já falei várias vezes disto contigo, nas nossas reuniões, até da nossa cooperativa, e também das nossas noitadas de copos e tal, estar na conversa. Eu sempre disse aqui ao João que pá, o Stone Dead pá, foi das bandas que eu assim... Epá, obviamente os Sidewalkers, os Plastic People, toda a malta aqui da Alcobaça, assim desta onda mais rocalheira, grandes brothers, mas epá, eu vou aqui confessar que
dos concertos que eu mais curti foi quando vocês fizeram aquele concerto no Cine Teatro, já foi quando? Que é 2018, 19, 17? Sei que foi antes de Covid. Nós tocámos lá 2 vezes, então visto em 2017, porque nós depois fizemos lá um concerto sem público. COVID, não, foi com público. Pronto, então foi em 2017. Foi isso. Pronto, ou seja, eu lembro que curti imenso esse concerto, e estava mesmo lá, grande cena. Estava lá mesmo sentado, porque ia um bocado sem conhecer-me, se eu conhecia-vos a vocês, de malta mais nova, que andava aí a tocar, a bombar, mas sei que na altura estava lá sentado, grande concerto, curti um olho, também me identifiquei muito com a música que eu ouvia mais quando era adolescente e que depois que acabou por me fez desaguar no jazz, se calhar, não sei. Mas fala-nos um bocadinho do contraste, e inevitável esta pergunta. Eu sei que já deve estar um bocado, se calhar, farto que o pessoal te fale nisto, mas de um bocadinho do contraste dessa altura, deste concerto, se calhar, que eu estou a falar, e deste álbum que tu agora apresentas. O contraste tem a ver com o quê? Se calhar tem a ver com tu seres mais deste álbum estar mais da tua autoria ou simplesmente foi o que aconteceu, fruto da evolução, não sei, fala um bocadinho. Eu acho que por acaso tenho tido alguma dificuldade em responder essa pergunta, porque eu acho que não há uma resposta certa ou óbvia, whatever. Mas obviamente que há aqui um tempo que passou, não é? E as coisas mudam, o contexto muda à nossa volta, nós mudamos. Houve Covid também, em relação ao que vamos ouvindo. Há aqui uma premissa que é, isto mesmo em conversa de banda, que foi nós comprometemos a nunca repetir coisas, ou seja, nós fizemos um álbum de uma certa maneira que tinha, sei lá, teve um certo processo, que teve certas influências e nós não queríamos repetir isso. Pronto, e passado este tempo todo, eu acho que uma das coisas que eu encontro que realmente é completamente diferente no processo de escrita deste álbum para o anterior é que este álbum foi muito feito de madrugada e gravado de madrugada. Ou seja, que contexto é este? É um contexto isolado, não é? Um gajo estar sozinho à noite, às 4 da manhã a escrever, a gravar. E eu acho que o álbum nota-se um bocado esse lado mais isolado e mais sombrio, contemplativo, okay. Claro, sombrio. Acho que isso se nota. E claro, as coisas que um gajo foi ouvindo e até dando aqui, por exemplo, estavas a falar da letra há bocado. Se calhar este álbum, à conta de haver artistas que me influenciaram mais a nível de letras mesmo, sem estar pondo a parte da música, houve um cuidado muito maior a nível de letras, se calhar, com o anterior. E se calhar isso fez que também a própria música... Eu reparei nisso quando ouvi. Eu lembro que o vosso concerto também tinha muita parte instrumental, muitas intros, muitos interlúdios, uma cena mais psicadélica às vezes, assim, uma onda mais de viagem, não é? Muita cena tipo da Doors, Pink Floyd, havia ali muitos elementos que, como eu identificava, e reparei que este álbum está mais canção, digamos assim, está mais trabalhado, está mais estruturado. Achas que o processo criativo de madrugada ajuda nisto? Ou sim, sem dúvida, até porque... Ou sentiste que sentiste essa necessidade? Eu, por exemplo, eu posso dar o exemplo. Eu quando tive, eu já foi há muito tempo, já penso nisso, até me assusta, foi em 2005, eu fundei uma banda que era os Audible Architecture, que era um quinteto de jazz super clássico, digamos assim, que era guitarra elétrica, trompete, teclados, baixo e bateria. E o nosso primeiro álbum, e único, na realidade, que gravámos, foi em estúdio, no estúdio do Mark, que chegou a produzir os da Punk Sportivo, grande amigo meu, grande músico, grande produtor, e que nós tínhamos o privilégio de ir para o estúdio, gravar tudo em multipista, e fosse um ensaio, fosse uma desbunda, fosse o que fosse, a gente gravava, e aquilo ficava tudo registado. E depois levávamos para casa, ouvíamos 40 minutos de desbunda e ali ao minuto 15 está uma cena fixe, ao minuto 27 está outra cena fixe, e então montámos o primeiro álbum com base nestes apanhados que íamos fazendo, e depois, malta, então vamos juntar isto, este fica fixe com aquele, pronto, fizemos assim uma espécie de um... Acho que muita gente também já fez este processo criativo, isto não é nada de pioneiro da nossa parte, mas pronto, mas o nosso primeiro álbum foi muito construído assim. E depois, o nosso desafio, lá está, fazer o paralelismo que queria fazer contigo. O nosso desafio foi depois, quando fomos para o segundo álbum,
nós também dissemos ao malta, agora vamos para o segundo álbum, não vamos fazer isto outra vez, que é, não vamos outra vez para o estúdio, estar aqui a desbundar e ver o que é que sai. O resultado é que depois não houve segundo álbum. Sim, isso acontece muito em estúdio. Mas pronto, mas também não foi só esta a razão. Nós que temos muita coisa gravada, por acaso até temos lá algum material, ou seja, para dizer o quê? Que nós até chegámos a gravar temas e pensámos mais em canção, em estrutura, só que depois acabámos por não lançar os temas e depois cada um foi à sua vida, pronto, a vida aconteceu e o pessoal foi se separando, mas na realidade sentimos essa necessidade, não é? Mas pronto, João, em relação, portanto, aqui desculpa lá, meter-me aqui na boa. Monopolizar aqui o programa, mas isso acontece muito e é engraçado, há muita gente a trabalhar assim e ao contrário, não estou a dizer com isto que é bom ou mau, que é, ou tu compões em casa e o estúdio é só para gravar, ou o que acontece muito é o estúdio serve para compor também, para ensaiares, para compor e vais gravando e vais construindo. Eu acho que hoje em dia toda a gente consegue ter um estúdio em casa, entre aspas, já consegue estar sempre a gravar. Não, a questão não é essa, a questão é que é mais complicado tu compor, a não ser que sejas, no meu caso, como sou eu, neste meu disco, fui eu que fiz os arranjos, é diferente porque eu faço em casa, estudamos e gravamos, depois arranjamos uma sessão de estúdio e gravamos. Mas em banda, se calhar mais pop, diz-me tu, João, se calhar acontece muito isso no estúdio, não é? O estúdio serve não só para gravar. O problema é quando tu não tens um estúdio e tens que pagar a hora. João, já agora, só uma pergunta também assim um bocado, uma vez que muitas vezes é ao dia, aos 300 e 400. Uma vez que eu e Israel somos músicos e lemos partitura, vocês, como é que é essa parte? Tu, por exemplo, tens uma ideia, não sei, os guitarristas, pronto, eu sei que neste caso agora tens o Léo na guitarra, tens o João no baixo, eu sei que eles, ou seja, eu reparei que quando fui lá ter com vocês ao Cine Teatro, que vocês estavam a gravar o videoclipe, estavam todos a tocar de cor, o Edgar também é pianista e sabe ler. Tu, a nível de ensaios, os papéis, tu sentes que perdes mais tempo por a malta não saber ler música? Ou não, como é que não, acho que até pelo contrário. É assim, por acaso estás a pegar aí numa cena curiosa. Pá, nós nunca lemos partituras, foi sempre, pá, eu mostro-te uma demo, mostro-te como é que se toca. Ok, tu fazes uma demo e envias à malta? Normalmente sim, ou às vezes se não está feita a demo, chegas lá com a guitarra e mostras. Okay. Mas curiosamente o Edgar, quando começámos agora a ensaiar, apareceu-me lá com as partituras das músicas todas, algo que eu nunca tinha visto, das canções que eu tinha escrito. Sim, eu também já fiz isso numa banda onde toquei, que também, pronto, assim, uma cena que eu tinha que me orientar naquilo, então tive que agarrar naquilo. Mas respondendo à tua pergunta, obviamente, nesse caso, pá, ele conseguiu começar a ensaiar quase um concerto inteiro no imediato por causa disso. Portanto, exato. Pode ser uma grande vantagem. Não, acho que é essa vantagem. Acho que torna os ensaios mais rápidos. Sim, acho que é só isso. Mas acho que normalmente a malta, até para tu estruturares uma canção, convém, a não ser que a demo esteja toda feita, que às vezes acontece. Mas não leiam partituras, podem ler cifra, não é? Podem ler os acordes. Só umas indicações, ter assim uma matriz. Mas muitas das vezes, sei lá, eu fiz uma canção, fiz um acorde qualquer, nem sei o que é aquilo. Eu chego se calhar ao pé do Léo, olha, o acorde é este e mostro-lhe. Ele diz, isto é um rendo, qualquer coisa de nona, qualquer coisa. Exato. Ok, mas é isso, acontece. Porque os acordes que soam mal e é porque, soam mal porque essa nota não pode estar ali. E acho que, voltando àquela conversa do analfabeto e do doutor, eu acho que quando tu fazes um acorde soa bem é porque, teoricamente, alguma coisa explica que esse acorde soa bem. A mim às vezes acontece-me o contrário, que é, eu também com o tempo vou, e como lido com malta que estudou, etc., vou aprendendo umas coisas. Mas por norma eu imagino o acorde e depois vou lá ver onde é que ele está, estás a ver? Claro. Ou seja, já tenho a harmonia mais ou menos. Mas é sempre melhor dessa parte, é sempre melhor dessa forma, que é como te ouves, os ouvidos é que mandam. Claro, exato, eu também sou assim. A parte académica é tudo muito bom. Porque às vezes um gajo sabe muito à parte académica, este acorde, então se eu fizesse isto... É como um engenheiro de som, posso ir para aquele lado, depois posso ir para o outro. Aquilo tem que ir aos não sei quantos decibéis, ou tem que ir o gain, tem que estar ali. Tem que estar, depende dos ouvidos. E os instrumentos, é assim. E quando nós sabemos a teoria musical, este acorde, se quiseres fazer aqui uma onda tipo Stevie Wonder, se calhar toco este acorde e agora vou para aquele, depois vou para outro, porque é assim esta cena. Mas deixa-me se queres fazer uma cena mais pop, não posso pôr este acorde. Pronto, e às vezes saber a teoria obriga-te muito a seguir estas... Deixa-me fazer aqui uma ressalva que eu acho que é importante introduzirmos aqui. Ok, atenção, estamos aqui a ser avisados, estamos aqui dentro do limite do tempo. Ok, então temos que ouvir a música do João, não é? Então mas só dizer isto, atenção, porque essa parte da letra, há uma coisa que as pessoas esquecem que se chama transmissão oral. E se tu fores para o flamenco, é uma música
ui, que aquilo, para se tocar aquilo é preciso. Aquilo é tudo, não há partituras nenhumas. Aquilo é tudo transmissão oral, pá, que a Lucia não sabia ler música. E também não precisava. Mas, portanto, tu sabes ler música, não faz-te um grande músico, nem faz-te um grande instrumentista. É como o fado. Pá, não há fados, podem escrever, pá, mas o fado é uma tradição oral. O fado E a canção pop rock também é uma tradição oral. Pá. Sim, é tudo estruturas. Faz aquilo. Acho que é tudo estruturas agora, musicais. Que, para um músico que seja um músico convidado, eu cheguei a fazer isso nos GIF também, muitas vezes, para vir, escrevia para me orientar e com cifra e tal, porque aprendia tudo muito mais rápido, porque tinha só 3 ensaios para fazer aquilo. Exatamente, isso era mais eficaz, claro tem que ser. Pá, já está quase a terminar. Já está, isto o tempo voa. Tens de pôr o programa de 2 horas. Pois, tem que ser, mas depois temos agora o Pedrosa a seguir, não é? A seguir vem o 11 do Kid, não é? E deixa-me agradecer também ao Paulo Alexandre que é verdade, fez este temos convite aqui que e teve esta ideia. É verdade, ele não quis estar aqui no primeiro programa. A gente disse para o Paulo vir aqui para apresentar a malta. Estou aqui a fazer o papel do primeiro apresentador. Temos que ir à música do João, não é? É isso, olha, João, então aqui temos aqui os 2 singles, o The Jar e o Plasticine. E temos aqui mais algo, temos o Fearless. Qual é que achas que... Eu trouxe aí a Plasticine. Não okay. Tenho justificação, mas só gostava de partilhar. Já agora partilho essa canção convosco. Está bem. Então vamos ouvir aqui o Plasticine do álbum Milk, aqui dos Stone Dead. Esta música é mesmo escrita por ti, 100%? Letra... não me lembro bem, mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Sim. Ok, Plasticine, Stone Dead. Lullabies and drunken scenes running high. I paralyze you, strip me clean, and boy, that was tight. But I carve your name in stone. You carve my name in plasticine. Let it try. If you ask me how I go, I let it try. Don't break me down into your home. It's yours to cry, but I'm out in the cold. Nothing that matters to me lies in the sand, the grapple of a hand. And if I'm scared, who am I to please? Cut short in the cutscenes, use short tendencies, proud of the sentences that by now we know by heart. I will carve your name in stone. You carve my name in plasticine. Let it try. You ask me how I go, I let it try. I made it my decisions. Take these feelings up to bed. I make it understand. Lest we get on collisions. When you were in all my plans, I make you understand. I make you realize that you're still shattered.
Plasticine, grande single aqui dos Stone Dead. Stone Dead lançaram aqui este ano o novo álbum, Milk, que está nas plataformas desde a passada quinta-feira, certo? Desde o dia 16 de Abril. Certo. The Beatles for Trio, aqui do meu caro amigo Israel, com o Ricardo Martins e o Tiago Morin, que saiu no dia do lançamento do concerto no Cineteatro em janeiro, certo? 17 de janeiro. Pronto, estes dois álbuns, já sabem, meus caros, estão nas plataformas do costume, Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes. Se quiserem comprar em formato físico, Israel, tu tens em CD, o João temos aqui, tens em CD e vinil, certo? Não, só temos em vinil. Só tem vinil e cassete, não? Não, só vinil. Só temos editado em vinil, já agora editado pela Subúrbia. É verdade, a nossa grande cooperativa cultural. É isso. Portanto, olha, temos que nos despedir, não é, Rui? Já está na hora, aqui a conversa fluiu. Isto foi o primeiro programa, aqui os 10 andamentos. Na próxima semana, próximo domingo, às 10 da noite, cá nos encontramos outra vez. Ainda não sabemos quem vem. Isto, pronto, a ideia deste programa, como eu vos disse, há 120 combinações possíveis aqui entre estes apresentadores todos que nós temos. Os 10 andamentos, 10 músicos de Alcobaça, às 10 da noite, aqui ao domingo, na Rádio Sister. Vou só aqui deixar, que eu fiz aqui o trabalho de casa, também para partilhar aqui com a malta, aqui deixar aqui as sugestões para esta semana. Portanto, temos, ora bem, deixa lá aqui ver, portanto, temos aqui a Orquestra Filarmonia das Beiras, que vai tocar no Teatro José Lúcio da Silva na quinta-feira, 23 de Abril. Vão tocar o concerto para piano número 1 de Tchaikovsky, com o solista que é o Raul Costa, um jovem pianista, grande craque, e a Sinfonia número 1 de Brahms, grande obra. A direção é de Jan Wzierba, peço desculpa se estou a dizer mal o nome, eu sei que ele é polaco, não sei como é que isto se pronuncia, se é Israel, é como, não sabes? Epá, não faço ideia. Wzierba ou Wzierba. Pronto, não sei se o W em polaco se lê W ou se lê V ou se lê U. Portanto, continuando, temos também o grande Luís Represas, 50 anos de carreira. Também no Teatro José Lúcio da Silva, estou em Leiria, dia 24 de Abril, sexta-feira às 9h30. Os meus grandes amigos Rock and Roll Station, malta de penista, rock and roll, dos da Punk Sportif, vão estar a fazer um concerto temático em Peniche no dia 25 de Abril às 4h30 da tarde. Rock and Roll Station, que tem um álbum incrível gravado com a Helena D'Água. Eles fizeram várias versões de músicas da Helena D'Água já há uns 10 anos atrás ou mais, gravados também no estúdio do Mark. Rock and Roll Station, mas aqui é sem Helena D'Água, vão só ser eles, em Peniche, dia 25 de Abril. Acho que vão fazer temas de Abril, versões rock and roll, portanto acho que é a não perder. Temos a Garota Não, no dia 25 de Abril também em Leiria, com o coro das Mulheres da Fábrica, creio que é um coletivo de Coimbra, se não me engano. E depois temos a abertura do Jazz Valado, que também começa no próximo domingo, dia 26, com a animação de rua, com os Dixinasa Jazz Band, se não estou em erro, e depois no próximo domingo certamente a malta destacará os concertos que vão decorrer, pelo menos no Festival de Jazz, que vão acontecer já na outra semana a seguir. Mas para esta semana, creio que é isto que pelo menos eu encontrei de destaque. Se houver mais alguma coisa em falta, peço desculpa, mas foi o meu trabalho de casa. Muito obrigado a todos. Israel, grande abraço, boa noite. Grande abraço a todos. João, até um abraço. Tchau, pessoal, grande abraço a todos. Rui, muito obrigado aqui pela paciência. Boa noite a todos, os 10 andamentos e até para a semana.